Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal, falando sobre o Flamengo. Questão ali do Gabigol, do julgamento que foi adiado. Vamos acompanhar aqui as últimas informações, créditos ESPN, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. O Gabigol está na Suíça. Foi para lá porque iria ser julgado em instância final pela suspeita de fraude no doping. Só que o julgamento foi adiado. Renato Senise chega direto de lá para contar para a gente como é que está a situação. Gabigol chegou na manhã desta quinta-feira aqui na Suíça, assim como eu, para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, que seria realizado na sexta-feira, amanhã. Mas assim que desembarcou, o jogador brasileiro foi informado que o julgamento foi adiado, explicando rapidamente o motivo. São 3 árbitros, 3 representantes que participam desse julgamento. O primeiro é indicado pela defesa do Gabigol. O segundo é indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, junto com a União Federal. E o terceiro árbitro, que preside a mesa, é indicado pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Acontece que a União Federal alegou que não foi notificada devidamente e, por isso, não pôde indicar esse árbitro. Fez o pedido de adiamento para o CAS acatou. Com isso, o julgamento foi adiado. Não temos data marcada para o julgamento, mas tudo indica que será realizado ainda no segundo semestre de 2024. Lembrando que Gabigol segue podendo jogar porque conseguiu o efeito do suspensivo. Ele tinha sido punido com suspensão de 2 anos, mas conseguiu o efeito suspensivo em abril e segue podendo atuar, pelo menos até que esse julgamento seja realizado. Lembrando também que a presença do Gabigol não era obrigatória aqui no julgamento na Suíça, mas ele fez questão de vir justamente para poder se posicionar. O depoimento dele é muito importante para que esses 3 árbitros decidam o futuro do jogador brasileiro. A tendência agora é que novos 3 árbitros sejam indicados para o julgamento, que, como eu disse, tem tudo para acontecer no segundo semestre de 2024. Esperamos que Gabigol tenha aproveitado a rápida passagem aqui pela Suíça, assim como eu, direto aqui da Suíça, de Genebra, do aeroporto de Genebra, de onde eu parto daqui a pouco, Renato Senise, para os canais ESPN. O Renato foi para lá à toa, o Gabigol foi para lá à toa, não tem data para o novo julgamento. Dá para comprar um chocolatinho. Agora eu vou falar um negócio para vocês. O julgamento pode não ter nova data, mas o vencimento do contrato continua igual e esse adiamento, Pascoal, ele vai refletir diretamente na renovação do Gabriel. Não, a manifestação do Braz, depois do jogo contra o Vasco da Gama, ficou muito claro, né? Vamos esperar o que o tribunal vai decidir para tomarmos também a nossa decisão. Não foi isso que ele disse? Sim. Então, adiou isso aí. Durante o segundo semestre, a gente não sabe quando. É setembro, é outubro, é novembro, é dezembro. Eu não sei. A gente não sabe qual será essa data. Só que tem o seguinte, a partir de julho o Flamengo perde dinheiro. Não, a partir de julho... Pode assinar um pré-contrato sem custo. Ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Ponto. O Flamengo pode ter uma aproximação e dizer a ele, a gente quer você aqui, mas vamos aguardar os acontecimentos. Não se precipite em assinar nada porque nós queremos você aqui. A gente falou exatamente o contrário do Daverson agora há pouco, né? Sim. A manifestação do Flamengo pode ser essa. O Gabigol, a gente quer você aqui. Não assina com ninguém, não. Espera dar essa decisão e a gente vai... Porque a decisão vence em abril também do ano que vem. Sim, quando completa 2 anos do dia em que o comitê, o grupo antidopagem, foi à União do Urubu. Então, vence em abril. Então, tem muitos fatos que podem ser analisados. Então, eu, se fosse dirigente do Flamengo, manteria esse contato para que ele não assumisse nenhum compromisso, para esperar a decisão do tribunal. Agora, quanto ao tribunal, o Tribunal Arbitral do Esporte, eles estão impiedosos com qualquer caso de doping, fraude de doping, eles estão impiedosos porque é véspera de Olimpíada. Você acha que foi positivo para ele? Eu já disse, eu acho que foi bom e foi ruim. Né? Foi bom... É porque a gente fica muito com a sensação de que, já que o efeito suspensivo veio, a tendência, não há garantia, mas a tendência era que o CAS anulasse a pena. Mas é só a impressão. Toda aquela informação que eu fiquei mais pensando é porque, se o julgamento tivesse acontecido, amanhã que iria acontecer, né? Dia 7, amanhã, né? Iria. Os 3 que iam julgá-lo
eram exatamente os 3 que deram o efeito suspensivo, ou seja, por três unanimidade. Os 3 do CAS seriam apontados para o CAS. Um suíço e 2 ingleses que votaram a primeira vez. E seriam, e na informação agora vai haver uma nova... Novos juízes, tal, outros 3. Então, eu acho que... Não, Ciri, não é com você fica na sua, Ciri. Eu acho que se ele recebe os mesmos caras agora, os caras já analisaram o caso e deram o efeito suspensivo, eu acho que a tendência era maior de que realmente os caras ficassem a favor dele de novo. Agora vai mudar tudo, vem outros caras e também a situação dele, né? Porque é isso, vai resolver o quê? Vai assinar, o Flamengo vai querer já fazer um novo contrato sem saber se ele joga até abril? Pode fazer, mas vai ter que botar tudo isso em cláusula. Ó. Então, caso você perca, só joga em abril do ano que vem, vai ser isso, o salário vai ser X e não sei o quê. E fica a cabeça dele, né? Sem saber o que vai acontecer. Eu acho que agora a questão é, de repente, fazer um pré-contrato com o próprio Flamengo. Até por tudo que a gente acabou de falar do Daverson, até por tudo que a gente já sabe de negociações entre Flamengo e empresário que embarreiraram quando chegou na mesa do Landim e não foi assinado o que estava pré-acordado. Você estava falando em relação ao Daverson. Quanto sentimento entra, quantas pessoas se emocionam. Dá para confiar na Boca ali? Mas aí nós estamos falando de cifras muito altas, né? Assim, eu acho que o movimento do clube vai ser o de esperar. Porque você fazer uma renovação agora, aí ele fica suspenso. Pois é. E é muito dinheiro. Assim, o Gabigol já é o salário dos mais altos ali, ou mais alto. Mas aí eu penso num pré-contrato com essas cláusulas. Mas aí, às vezes, o atleta pode não querer, né? É lógico. Mas agora ele vai entender, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Não, ele vai aceitar ser vendido. Não, eu acho que ele também... Com outro, eu acho que ele também está na mesma situação. Vou esperar o julgamento para ver o que vai acontecer. Mas uma aproximação entre eles... E a situação dele, eu acho que o do Gabigol hoje está muito mais complicada do que o do Flamengo. Porque ele não está jogando. Vai contratá-lo também nesse momento. Claro. Teve o problema dele com vestindo a camisa do Flamengo, com o torcedor. Então, assim, o momento, a cabeça dele não deve estar boa. O cara é um ídolo, está ali, o torcedor não está nem dando atenção. Assim, não é fácil o momento que ele está passando. Então, ele também, acredito que ele também deve esperar até para a carreira dele se ele for para outro lugar, né? Sim. Que afeta em tudo a vida dele. Por isso que saúde mental está em alta, né? Só se fala nisso nos clubes, né? Porque acho que tem que se falar isso na sociedade. Em geral, mas assim, já que nós estamos falando de futebol, não se falava disso. Né? Pascoal tá rindo. Não se falava disso muito nos clubes, no futebol, né? Tinha gente que abominava ouvir falar que o clube precisa de um psicólogo. Tá louco, precisa não. Eu sou o psicólogo, sou o técnico, o velho. É porque erroneamente na sociedade, você, amigo, já que o público aqui é majoritariamente masculino, é visto como fraqueza, mas não é não. Cuidar da cabeça é bom para todo mundo, é bom para você, é bom para o seu entorno, não tem que ter vergonha. Só para me dar um minutinho, por gentileza. Claro, meu amor, um amigo do mundo jurídico me mandou uma informação a respeito do São Paulo. São Paulo entrou com representação no STJD, na esfera civil para a preservação de direitos, interpelação criminal para a apresentação de provas, que o presidente do Botafogo apresente as provas, e também iniciou medidas cabíveis para que os jogadores do São Paulo sejam representados por um advogado, aqueles que se sentirem ofendidos. Um grupo, né? Um advogado vai representar um grupo. Dos 5 que ele disse que a inteligência artificial detectou. Então, se os jogadores quiserem, o São Paulo vai oferecer, e o São Paulo já entrou com essas medidas aí também. Esse é um outro amigo do mundo jurídico que me mandou aqui para explicar as ações do São Paulo nesse momento. Além do que o presidente do São Paulo teve na CPI também, não é? Foi. Também teve na CPI. Mas não foi agora, né? Foi anteriormente. Anteriormente, o presidente de São Paulo também já esteve lá na CPI prestando os seus depoimentos. Então, aquela manifestação do presidente de São Paulo, que sim, já tinha entrado com as ações na Justiça, e agora um outro amigo que é da esfera da Justiça me mostrou o que o São Paulo está promovendo também diante dessa situação do presidente do Botafogo. Desculpa atrapalhar os temas, mas é que as informações mas é importante, chegam, informação importante. E a gente agradece a todos eles, né, ao Júlio e às pessoas, né, os meus amigos do mundo jurídico que colaboram conosco. Muito obrigado. Oswaldo Pascoal preservando a fonte, é assim que vivemos. O negócio é o seguinte, situações em esferas judiciais, né? Vamos aguardar para ver como é que fica a situação do Gabigol, se vai ter uma nova data, a gente está de olho aqui, vamos ver quanto que ele vai jogar nesse período também. E depois do intervalo, a gente tem informação direto de Maceió.
Vamos começar então com o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro no momento. Desfalques do Flamengo no período da Copa América. O Varela, o lateral direito, que vai para a seleção do Uruguai, assim como o Vinha, que também serve a seleção uruguaia de El Loco Bielsa. Pulgar, jogador importante nesse meio-campo do Flamengo, voltando de lesão, né? Ficou um tempo afastado aí, mas vai servir a seleção do Chile, estará no Chile na Copa América, além de Arrascaeta e De La Cruz, também com a seleção uruguaia. Então são 5 desfalques. De La Cruz e Arrascaeta têm as maiores médias do campeonato. Médias no Bola de Prata. O De La Cruz, nesse momento, na Bola de Prata, Abel, a média é de melhor jogador do campeonato. O De La Cruz hoje é o Bola de Ouro do campeonato. Tem muito campeonato para acontecer, mas hoje é o melhor. E são as notas que são dadas pelos nossos comentaristas, especialistas, em cada rodada do Campeonato Brasileiro para todos os jogadores. Junto com as todas as estatísticas, partidas. né? Como? 60% da nota é da avaliação da nossa equipe e 40% é a soma das estatísticas, né? O algoritmo desenvolvido pelo Data ESPN, que junta dezenas de estatísticas para fazer um balanço da atuação de cada jogador. Então, você faz uma média disso e dá a nota por jogo de cada jogador, de cada atleta. Boa, muito obrigado, Eugênio Leal. Que agora vamos começar aquela análise que eu falava agora há pouco. E, Eugênio, como que fica o Flamengo, então, com os desfalques, ou como pode ficar? Quais são as opções do professor Tite? São várias opções, né? A gente está vendo aqui, o Donk já falou que o elenco do Flamengo permite isso, né? Ao Tite mexer muito. Esse aqui é um desenho já feito pelo pessoal do Data ESPN, para a gente ter uma noção do Flamengo sem esses 5 jogadores. Destacar que desses 5 jogadores, por exemplo, o Vinha é um bom jogador, foi muito bem contra o Vasco na goleada por 6-1, mas a gente sabe que o Ayrton Lucas está sempre ali. Sim. O Vinha não é titular absoluto do Flamengo, mas lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Chega lá na frente. Na zaga, o problema é na outra lateral, né? Não tem o Varela, que vem sendo titular do Tite desde o início do ano. Se falou até do Varela sair do Flamengo na virada da temporada, mas não. E aí voltaria o Wesley, que jogou ano passado mais que ele. O Wesley é um atacante, né? Um lateral atacante. Ele vai muito à frente, não é exatamente um jogador de recomposição tão forte. Muda muito do Varela para o Wesley? Essa é a grande diferença, né? O Varela é um jogador mais sólido atrás, defensivamente, agrega mais defensivamente do que no ataque. O Wesley é aquele cara agudo, que vira um ponta, que vai à linha de fundo, que joga com muita força e velocidade. Essa é uma mudança. No meio-campo, aqui seria o Pulgar. Está colocado aqui o Igor Jesus, que é uma opção. Quem vinha jogando se machucou, né? Vamos ver quanto tempo demora para voltar. É o Alan. Em princípio, a primeira opção é o Alan aqui. Vamos ver como é que vai ser essa situação. E aí ele pode, com o Alan, colocar também o Igor Jesus como segundo homem. Vou tirar aqui o Vitor Hugo. Um segundo homem é o Igor Jesus, que aí você pode liberar o Gerson para jogar mais solto, sem ter muita necessidade de voltar. Então o Gerson poderia fazer o papel do Arrascaeta, circulando mais por aqui. O Gerson que vinha jogando pelo lado. Se o Gerson jogar pela direita, como ele vinha jogando nas últimas partidas, o Bruno Henrique, que não é exatamente um jogador para jogar por aqui, até pode fazer uma dupla de ataque com o Pedro, mas a gente pode pensar em trazer aqui para o time o Gabi. Por que não? O Gabi como um segundo atacante por trás do Pedro, ele tem essa capacidade de movimentação, de circular mais por aqui. Ah, não, mas o Gerson, é melhor botar o Gerson aqui nessa função do Arrascaeta? Vamos trazer, então, o Lohan. Ah, eu ia perguntar. O Lohan é uma alternativa para fazer esse lado aqui, ó. Chegar vindo pela direita. E aí o Lohan, como traz a bola para dentro, ele tem essa característica de ser um jogador que entra mais, abre espaço para a ultrapassagem do Wesley. Seria uma combinação interessante. Eu ia comentar sobre aqui. O Lohan, Eugênio, porque esse período com esses desfalques importantes, de repente, se ele ganha mais espaço, mais minutagem, como a gente costuma dizer às vezes, ele pode aí se consolidar no time, né? Sim. Ganhar mais confiança, porque bola a gente já viu que ele tem, né? Você pode fazer outra coisa, ó. Traz o Lohan aqui mais para dentro e coloca, como já foi titular do Flamengo, o Luiz Araújo na ponta. E aí o Bruno Henrique, eventualmente, onde ele ficar mais à vontade, que é no lugar do Cebolinha. Mas pode jogar pela direita também. Time. Mas pode jogar pela direita também. Não, estou colocando como usar o Bruno Henrique, né? Ele normalmente tem sido o reserva do Cebolinha.
ultimamente. Pode jogar também entrando na área, fazendo dupla com o Pedro. Então o Flamengo tem alternativas, né, Bel? Tem muitas opções. Mas assim, é que os jogadores que saem são muito qualificados. Algum comentário dos amigos aqui? Eu gosto muito das variações, acho que o Eugênio foi bem completo. Só uma coisa que eu pontuaria, assim, dentro do que eu acho do Flamengo. Eu só não substituiria o Gerson para fazer a função do De La Cruz hoje, porque acho que o Gerson evoluiu tanto na temporada jogando mais avançado, e dentre as opções que o Eugênio trouxe, eu gosto muito dele manter a função que ele já vinha exercendo, ou dessa, de repente, jogar por dentro, mas com mais liberdade, até porque acho que vai ter mais vulnerabilidade pelo lado direito com o Wesley. Então, assim, você ter o Alan e mais um Igor Jesus por dentro, com o Gerson tendo mais liberdade, considerando o avanço do Wesley, acho que seria uma forma de ver o Flamengo mais interessante, para você também acabar não perdendo esse crescimento do Gerson na temporada e também não tornando o time um tanto quanto vulnerável na fase defensiva. Bloqueando mais aqui pela direita. Exato. Diz, né? Acho que a dúvida tá aí. Diga, Prats. Não, acho que a dúvida está essa que o Donk citou aí. A mudança de posicionamento do Gerson não me parece que o Tite vai pensar a curto prazo, pelo menos para a volta do Brasileirão, né? O Gerson cresceu muito de produção, de rendimento, né? De nível, jogando como ele tem jogado nessas últimas partidas. Acho que o Tite vai mexer o menos possível no Gerson e aí vai ter de trocar outros jogadores porque eles não estarão aí. Pela direita ele tem muitas alternativas. Isso né? é fato. E pelo meio tem bem menos alternativas. E o Gerson pode jogar, é o coringa do Flamengo, pode jogar na do Arrascaeta, pode jogar na do De La Cruz e pode jogar como tem jogado aqui mais pela direita. Só que pela direita você pode colocar o próprio Lohan, você pode colocar o Luiz Araújo, você pode botar o Bruno Henrique, até o Gabigol. E aí eu acho que, naturalmente, o Gerson deve derivar para o meio de campo. Eu não tenho nada contra isso. É só a questão dele fazer a função do De La Cruz. Ele jogar por dentro na vaga do Arrascaeta, eu acho super justo pelo momento. Mas o De La Cruz eu tenho medo que isso tiraria a força defensiva do time e minaria muito o Gerson. Esse é o meu único ponto. Para completar o Flamengo, já deixando o meu pitaco, minha opinião, o Tite tem opções para que o Flamengo continue forte, continue vencendo e, de repente, mesmo com esse período, com esses desfalques, ele tem opções para manter o time na liderança, na minha opinião. Também acho. Muita gente boa. Concorda? Também acho, concordo. É isso. E agora sim, para completar, gostei que o Eugênio lembrou que o Gerson é uma espécie de coringa. Sim. Que eu me lembrei de um papo que eu tive com o amigo Rafael Prats e nós chegamos à conclusão que o Gerson pode sim ser chamado de Adílio dos tempos modernos. Mas a gente conversou, mas eu não concordei com essa sua opinião, né? A gente realmente conversou em alto nível, muita democracia, mas foi uma opinião sua que eu não compactuei, obviamente. O Coringa, Gerson, jogador de bola, campeoníssimo no Flamengo, assim como o Adílio. O Adílio. Tá aí, galera, informações sobre o Flamengo, o julgamento do Gabigol, que foi adiado. O pessoal aí falando sobre a questão da renovação do Gabigol, né? Será que ele vai assinar um pré-contrato com o Flamengo? O Braz, que recentemente, né, deu até declarações sobre a renovação do Gabigol, né? Até falando ali na questão de aguardar também o julgamento, porque se o Gabigol, se a punição, né, for mantida, não faz sentido, né, renovar o contrato, até porque ele não vai poder jogar. Mas vamos aguardar, né? Ver o que vai acontecer aí na sequência. O Flamengo que segue a preparação para os próximos jogos. Próximo adversário, o Grêmio, pelo Brasileiro. Vai ter esse período aí sem jogos. O Brasileirão retorna semana que vem. Esse final de semana não tem Campeonato Brasileiro. E o Tite vai aproveitar aí esses dias para preparar o time. O Flamengo agora no momento é o líder do Brasileirão. Está muito bem. Fez uma vitória muito boa ali, um atropelo contra o Vasco. O torcedor gostou demais daquilo que viu e espera, né, que mantenha essa regularidade, essa pegada aí para a sequência dos próximos jogos, né? Para se manter na liderança. Agora na sequência vai sofrer com a questão dos jogadores que foram convocados, né, para as suas seleções. O Flamengo é um dos times que vai mais sofrer aí com essa questão, né, de jogadores convocados, mas tem um bom elenco, pode sim, né, continuar na liderança do Brasileirão. Os outros times também vão sofrer com convocações, mas o Flamengo é o que vai ser mais prejudicado, né? Tem muitos jogadores ali, principalmente da seleção do Uruguai. Muitos jogadores mesmo aí que o Flamengo vai perder, mas montou um elenco para isso, né? Se preparou para isso e agora no momento é o líder do Brasileiro e pode sim continuar
muito bem no Brasileirão nessa sequência aí dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.